Hoje nós estamos estudando sobre o cuidado de Deus com os seus. E nesta escola bíblica dominical, nesse estudo da escola bíblica, nós vamos selecionar aqui o Salmo de número 8. Nós vamos ler este salmo por completo para nós podermos comentar, fazer alguns comentários sobre ele nesse nosso estudo de hoje. Deus abençoe a todos os nossos amigos, ouvintes, pessoas que estão aqui no grupo, os irmãos e irmãs, os diretores do grupo, né? Também as pessoas que nos assistem pelo YouTube, no nosso canal Igrejas Livres pela Fé no Brasil. E queremos dizer para você que, se você tiver proveito destas palavras, destes estudos que nós trazemos aqui, ore ao Senhor por nós e continue ouvindo, continue inclusive compartilhando estes estudos, porque se tem feito bem a você, certamente fará bem a outras pessoas que precisam aprender sobre a palavra de Deus. Deus abençoe muito a cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que nos assistem através do YouTube e talvez até de outras redes sociais, né? Aqui do WhatsApp, e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos ao texto bíblico que diz assim, Salmo de número 8, versículo de 1 a 9, que é o salmo inteiro, né? Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E este salmo que começa com a admiração do salmista pelo nome do Senhor. O nome do Senhor que em toda a terra é admirável. Ele é tremendo. Deus tem um nome sobre todo nome e a glória dele está sobre a terra e sobre os céus. E diz aqui no versículo 2 que ele ordenou a força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Isso aqui, com certeza, está se referindo a que Deus cuida das crianças também. Hoje, dia 12 de outubro de 2025, nós temos nós estamos comemorando o Dia da Criança, ou das crianças, né? E nós lembramos de todas as crianças, e não foi por coincidência que talvez este texto veio falar sobre crianças, que Deus ordena força à boca das crianças para que elas possam mamar, para que elas possam se fortalecer. O alimento, o leite materno fortalece as crianças e Deus dá força às crianças e aos que mamam por causa dos inimigos, ou seja, Deus ele começa dando força ao seu povo desde a tenra idade, desde o nascimento, e vai até a velhice, dando força aos seus servos, às suas criaturas, principalmente aqueles que amam a palavra de Deus.
Muitas vezes a gente se surpreende quando alguém ainda novo, mesmo estando no meio do povo de Deus, parte desta vida, mas são planos de Deus. Mas com certeza ele continua fortalecendo aqueles que estão aí, estão se preparando para guerrear a guerra espiritual. Lá no passado se falava em guerra, mas era guerra material, principalmente guerra material também, porque haviam muitos inimigos do povo de Deus. E hoje, na verdade, embora a nossa guerra é espiritual, porém nós sabemos que o inimigo levanta pessoas para batalhar contra a igreja, para criar problemas para o povo de Deus, para criar embaraços para o povo de Deus, muitas vezes através de legislações, de leis, né? Através de tantas coisas que eles podem criar, meios que eles podem criar, porque quem governa ou quem tem poder de governar, muitas vezes criam leis para embaraçar algumas outras situações que eles não estão a favor, que eles estão contra. E muitos são contra o povo de Deus, muitos são contra a igreja, muitos são contra os servos do Senhor, muitos são contra o povo de Israel, muitos são contra tudo que se fala em Deus. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não têm temor, tem pessoas que não têm nem mesmo caráter, tem pessoas que aparentam um certo caráter, porém, na verdade, eles são pessoas que vão fazer de tudo para paralisar, se puderem, o povo de Deus. Como no passado havia muitas pessoas que também eram levantadas. No passado não se falava em forças espirituais, mas se falava em pessoas, em nações que estavam contra o povo de Deus. Mas hoje em dia a gente sabe que tanto nações como pessoas individuais são levantadas pelo inimigo. Nós temos um inimigo em comum que é Satanás, que é o rei das trevas, que está manejando as mentes das pessoas para que elas se voltem contra a glória de Deus, contra as crianças principalmente, se puderem, né? Deixar as crianças sem a sua força natural, espiritual, porque quando a criança é criada na presença de Deus, é totalmente diferente, ela tem uma força espiritual muito maior, e ela vai ter uma força na juventude muito maior, e ela vai ter uma força na sua vida adulta muito maior, e na velhice, diz a Bíblia, que ainda produzirão frutos. Sim, mas Deus ordena a força, mesmo já quando as crianças estão mamando, na boca das crianças, para se alimentar, para mamar, para começar a falar, para começar a engrandecer a Deus, para serem o exemplo de inocência que Deus deixou para todos nós observarmos. E os inimigos ficam embaraçados quando as crianças creem, quando as crianças acreditam no poder de Deus, quando as crianças creem em Deus e não creem nas filosofias humanas, não creem nas filosofias demoníacas que são ensinadas muitas vezes, até em muitas das nossas escolas. Então nós vamos ter este versículo aqui falando que Deus também protege as crianças, que Deus dá força às crianças, principalmente aos que mamam, para que eles se tornem no futuro próximo, porque a vida passa muito rápido, e no futuro próximo eles serão lutadores, eles serão vencedores deste sistema maligno que quer fazer calar a voz de Deus através dos seus servos e das suas servas.